Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui para estarmos meditando na palavra, no momento com a palavra. E eu te convido neste momento a meditar comigo no livro de Ruth, que é onde nós vamos estar lendo, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Amém? Essa história, a história de Ruth, é uma história muito linda que eu particularmente gosto muito. E Ruth passou a fazer parte, né, da linhagem do Senhor Jesus. E é uma história que nos mostra realmente sobre a provisão de Deus para o Deus provedor, né? Deus foi provedor com a humanidade. E essa história, Noemi e seu marido Elimeleque haviam saído de Belém porque estava passando por na época a terra estava passando por momentos de fome, não só fome, mas o contexto histórico daquele momento era fome devido à invasão de outros povos, terrorismos e uma série de coisas causando também a fome. E isto veio trazer para elas, para eles, né, uma decisão de sair e ir em busca em outra terra, em outros países, em outro país no qual ele foi, que é Moabe, em busca de uma nova oportunidade, de sair daquela condição de crise, de sair daquela situação. Passado um tempo, Ebimeleque morreu, o marido de Noemi, e seus filhos, né, casaram-se com duas moabitas, Ruth e Orfa, e depois seus filhos também vieram a falecer. Noemi então depois fica sabendo que estava havendo a terra de onde ela veio, Belém, a Palestina, estava agora alimentos, a terra novamente voltou a produzir, né? Não era somente a falta de chuva, como eu disse, que era uma série de situações, mas agora a terra estava boa. E Noemi resolve então voltar para Belém. E conforme o contexto daquela época, da cultura, a partir daquele momento que o filho morre, então assim as noras ficaram livres, né, dentro do contexto da lei lá, para estarem voltando para sua terra e vivendo a sua vida, porque elas se tornaram viúvas. Mas as duas noras, né, uma delas, órfã, seguiu o conselho de Noemi quando diz: olha, fique, volte para sua terra, vocês não precisam me acompanhar, vocês não precisam ir comigo, vocês são novos, são jovens, eu não posso vos dar uma nova família, ainda que eu tivesse outro filho, demoraria muito para crescer, né, e vocês poderem casar. No entanto, vocês não têm mais dever e obrigação comigo, como sogra, então vocês podem voltar agora para as vossas terras, para estarem vivendo as vossas vidas. Órfã não queria, porém, ouviu o conselho de Noemi e voltou. Porém, Ruth não. Ruth permaneceu, e é muito lindo o que ela diz no versículo 16, que diz: não instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e onde quer que for sepultada, também ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me venha separar de ti. Amém? Ruth, a partir daquele momento, ela, com certeza, ela já tinha ouvido falar muito, né, do Deus de Noemi, o Deus verdadeiro. Ela servia a outros deuses naquela terra de Moabe, porém agora então ela decide servir ao Deus que o seu marido servia, o Deus de Noemi, dos seus sogros, né? E Ruth agora, entendendo isso, ela passa a viver uma nova vida, ela decide viver uma nova vida, uma vida em que ela estaria agora depositando a sua confiança no mesmo Deus de Noemi. E ela decide voltar então com Noemi. A sua fidelidade à sua sogra também permitiu que a provisão de Deus viesse através dela, ampliando então assim a sua linhagem. Como Noemi, devido à situação, elas voltaram para a terra de Belém. Chegando lá, Noemi orientou a ir cegar numa determinada terra onde tinha um parente. E naquela época, onde havia um parente, havia então a oportunidade de resgate
poder casar e resgatar aquela família e pagar as dívidas. E havia ali um homem chamado Boaz, que era primo da linhagem ali de Israel. Então ela orientou que ela fosse cegar nessa terra. E Noemi então, e Ruth então ouviu os conselhos da sua sogra e foi então cegar nessa terra. E aqui nós vemos no versículo 12 que lemos que quando Boaz, fica sabendo quem era, foi descobrir quem era a moça que estava lá, que estava cegando na terra, e contaram quem era ela, filha de Noemi, nora de Noemi, um parente próximo, casada com um parente próximo dele. Então ele foi benevolente com aquela moça, permitindo que ela cegasse então na sua terra. E no final essa história, mostra que Boaz tomou Ruth como esposa e a resgatou como as suas dívidas, como acontecia na cultura, pela lei, e resgatando a sua dívida, tanto ela quanto a sua sogra Noemi ficaram agora então livres daquela situação que elas estavam, por uma fidelidade, uma fidelidade de Ruth à sua sogra, e também desejo de servir a esse Deus que a sua sogra estava servindo agora. Ela servia, ela passa então a desfrutar de algo maravilhoso que o Deus provedor pode fazer na vida de uma pessoa. E aqui nós vemos nesse versículo que diz, olha, Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar refúgio. Ela, orientada por Noemi, ela sabia que agora aquele parente próximo poderia então trazer a ela, ser benevolente, e se fosse benevolente poderia trazer a ela agora um refúgio no sentido, a condição dela. Ela e a sua sogra estavam voltando para a terra sem nada, não tinham nada, então elas precisavam recomeçar a vida. E ele foi então para ela o refúgio naquela circunstância que elas estavam vivendo. E nós vemos aqui então, com essa palavra que Deus quer colocar no nosso coração, fazendo do Senhor o nosso lugar de refúgio. Dentro desse contexto da história deles, de Ruth e Boaz, ela se deitou nos pés e fez daquele lugar, da terra dele, de Boaz, um lugar de refúgio. Porém, foi Deus que proveu, foi Deus que entrou com essa provisão, encaminhando tudo na história de Ruth e de Noemi. E quando nós fazemos o Senhor como nosso refúgio, do nosso refúgio, nós podemos encontrar a proteção necessária que nós precisamos nos momentos de dificuldade. Hoje estamos vivendo aí, as pessoas, estamos aí a viver um momento muito difícil e que possivelmente desencadear na economia do mundo, não só aqui em Portugal, como porém também em toda parte, Brasil em toda parte. Porém, nós precisamos confiar nesse Deus que Noemi, nesse Deus que Ruth confiava e que fez dele o seu refúgio. O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Talvez você esteja vivendo um momento de angústia diante da circunstância que está, desemprego, um momento difícil que possa estar passando, mas a palavra de Deus para nós é que nós devemos fazer do Senhor o nosso lugar de refúgio, nos refugiar no Senhor, porque nele nós vamos encontrar a proteção necessária que precisamos para esse momento. De angústia, de dificuldade, nós vamos encontrar a proteção nele. Nele também nós vamos encontrar a provisão, porque ele é Deus provedor. Nós vamos encontrar a providência. Ruth foi o canal de Deus para a provisão da humanidade. Por quê? Porque através da descendência dela veio Davi e depois Jesus através dessa descendência e chegou até nós a salvação. Então isso prova que no curso da história existe um Deus que é provedor, um Deus que está atento à história da humanidade, a minha história e a tua história. E esse Deus é o Deus que realmente vê a nossa situação, e quando nós fazemos dele o nosso refúgio, ele se torna o refúgio e providência para a nossa vida. Creia nisso, o Senhor é Deus provedor. Tenho vivido isso na minha vida e eu sei que você também pode viver. Tendo Deus como seu refúgio, ele vai ser o seu provedor a cada dia. Outra coisa que ele pode ser para mim e para você, quando nós fazemos dele o nosso refúgio,
um descanso e um alívio. Quantas vezes, né, diante da circunstância, o desgaste vem, né, as turbulências que estamos a viver nos dias de hoje, mas quando nós fazemos de Deus o nosso refúgio, nós temos um descanso, um alívio, porque nós podemos descansar, saber que estamos refugiados, acostados, né, em alguém que vai ser aquele que vai ser o nosso provedor. Ruth encontrou em Boaz aquele que foi o seu provedor, né, aquele que deu a ela e a sua sogra o que ela precisava no sentido financeiro, uma família, né, e nós também podemos confiar e crer que nós vamos encontrar no Senhor, no Deus, né, que quando fazemos dele o nosso refúgio, nós vamos encontrar o descanso, o alívio em momentos de angústia. Não é isso que diz o Salmo 46, versículo 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não sei o que você está vivendo neste momento. Sabemos que o mundo está passando por um momento difícil, muitas pessoas até estão, né, acabam aí por emigrar, buscando uma situação melhor, porque a crise bateu à sua porta, mas neste momento o Senhor convida-nos a fazer dele o nosso lugar de refúgio, porque Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso Deus provedor, Ele é aquele que tem o descanso para nossas vidas, o alívio nos momentos difíceis da nossa vida. Ele diz lá em Mateus, capítulo 28, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está difícil? Está pesado o jugo? O Senhor nos convida a fazer dele, né, o seu lugar de refúgio. Assim como Ruth, né, encontrou em Boaz o seu lugar de refúgio, não só naquela terra de Belém, mas também na companhia de Boaz, ao qual deu a ela uma família e ao qual deu a ela, né, ela passou a ter uma família, uma provisão, não só ela como sua sogra Noemi passaram a viver isso. Então o Senhor te convida também a estar fazendo dele o seu lugar de refúgio. Um lugar de encontro de proteção necessária. Ruth teve aquele encontro com Boaz e a sua vida mudou, né? A sua vida agora, ela passou a ter então aquele lugar de refúgio que ela tanto precisava. Ela passou a ter a provisão na vida dela e ela passou então a ter um descanso. Ela não precisava mais trabalhar no sentido, né, desgastar-se ali naquela terra para ter agora o sustento para ela e para sua sogra. Agora ela tinha alguém que ia prover para a vida dela e para sua sogra. E o Senhor te convida, não para, né, literalmente falando, deixar de trabalhar, não é isso? Mas o Senhor te convida, nos convida a encontrarmos nele esse descanso, né? A colocarmos as nossas preocupações, o desgaste muitas vezes que encontramos, que vivemos diante da circunstância, colocarmos o Senhor e vivermos nele esse descanso, esse alívio. Amém? É o convite de Deus para mim e para você, é o convite de Deus para a sua vida. Faça dele este lugar de refúgio e você vai viver realmente aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida, como Ruth viveu, né? Passou a ter realmente na sua história. Deus, e não esqueça, Deus não perdeu o controle da situação, da história, né? Do mundo, Deus tem o controle do mundo. Deus não perdeu o controle da situação da minha vida e da sua vida, da minha história e da sua história. Amém? Quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações e pedir a Ti, Deus, que o Senhor venha com a Tua graça sobre nós e que nós possamos, Senhor, viver em Ti, Senhor, este lugar de refúgio. Que se alguém, Senhor, que esteja passando por um momento, Senhor, de dificuldade, a crise bateu a porta, a circunstância bateu a porta, tem vivido um desgaste, Senhor, seja físico, emocional, diante dos problemas, diante da circunstância.
O Senhor, o teu convite neste momento é que venhamos fazer de ti o nosso lugar de refúgio, porque o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que tem para nós, Senhor, a provisão, o descanso necessário que precisamos em meio a tantas circunstâncias que muitas vezes traz para nós momentos de angústia, abatimentos, desgaste, mas o Senhor traz para nós nessa tarde, através da tua palavra, a direção de como podemos viver, de como podemos enfrentar essa situação. A tua palavra nos dá a direção neste momento de como podemos enfrentar as crises, os momentos de dificuldades que estamos a enfrentar. Que façamos, que podemos porque podemos fazer de ti o nosso lugar de refúgio e encontrar em ti tudo o que nós precisamos, como a provisão, o descanso, o encontro de paz, Senhor, que nós tanto precisamos para a nossa alma nesses momentos, nessas circunstâncias, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada vida que esteja, Senhor, a ouvir essa palavra, que foi ministrado com essa palavra, que possa encontrar em Ti este lugar de descanso, este refúgio que é o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que você possa realmente ser edificado com essa palavra. Se você puder, acione aí o sininho, inscreva-se aqui no nosso canal para que o YouTube saiba que está sendo realmente divulgado e possa divulgar o conteúdo desse canal e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas, sejam edificadas através da palavra. Amém? Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.